Olá, meus amigos e minhas amigas, espectadores do canal Conformidade Fiscal. Aqueles que não me conhecem, eu sou Daniel Menezes, idealizador e apresentador e produtor desse canal. Eu sou procurador da Fazenda e, portanto, trabalho com cobrança de tributos e com estímulo, à conformidade fiscal por parte daqueles que têm dívidas com a União Federal. Então, sejam bem-vindos. Esse é mais um vídeo em que eu pretendo falar um pouco sobre conformidade fiscal, sobre essa situação de inadimplência ou pagamento de tributos pelas empresas, pelas pessoas, em que eu vou falar um pouco sobre a justiça da tributação, do cenário de tributação que nós vivemos, na sociedade brasileira, e de que forma a gente pode pensar criticamente esse cenário, propor mudanças, avaliar problemas que ele possa ter. O vídeo de hoje tem como título se somos ou não um país de devedores. Então, a ideia desse vídeo é a gente discutir um certo mito que existe na nossa sociedade de que sonegar tributos faz parte da cultura do brasileiro. Vejam que, como em todos os outros episódios, eu pretendo discutir esse mito criticamente. Eu não estou aqui para dizer se é certo, se é errado, ainda que, ao chamar de mito, eu já esteja apontando para alguma carga negativa, de valoração. Já estou dizendo que, de alguma forma, isso não corresponde à verdade, mas eu não pretendo também fechar o olho para alguns aspectos que podem ser importantes e que eu acho que nem sempre são tratados. Enfim, o tema do vídeo de hoje é esse. A maioria das pessoas paga seus tributos. Então, por que é importante a gente discutir isso? Bom, esse é um canal de conformidade fiscal, então, no mínimo, isso dá uma certa esperança para todos nós de que no Brasil se paga tributo. A maioria das empresas, a maioria das pessoas pagam tributos. Então, a gente pode ter uma certa dose de esperança de que nem tudo está perdido, nós não estamos caminhando para uma sociedade absolutamente egoísta, em que ninguém quer contribuir para o coletivo, cada um só quer saber do seu. Isso não é verdade. Nós temos um sistema tributário que funciona. E é interessante, outro dia eu estava assistindo a uma outra palestra e o palestrante citava isso, mencionava que, olha, com todas as críticas que nós possamos fazer ao sistema tributário brasileiro, a gente precisa reconhecer que ele é um sistema que funciona. Mal ou bem, justo ou injusto, o Brasil tem uma arrecadação tributária bastante significativa. Eu já tratei em outro vídeo que nós não somos também o país da tributação, onde mais se cobra tributo no mundo. Isso não é verdade também. Mas nós somos um país que tem uma carga tributária alinhada com outros países do mundo que têm o mesmo perfil econômico e demográfico do nosso país. Então, para quem... o que é isso? Não dá para a gente comparar o Brasil e a tributação no Brasil nem com países muito pequenos, que, consequentemente, tem um território pequeno para administrar e para prover infraestrutura, para prover segurança, para prover todo tipo de serviço que tem uma característica territorial importante, Nem dá para a gente comparar o Brasil com países com populações muito pequenas. Às vezes o país pode até ter uma extensão territorial relativamente grande, mas são países que têm uma população muito menor do que a brasileira. Consequentemente, o nível de serviço que é orientado para pessoas, educação, saúde, que são serviços que são prestados às pessoas, são muito mais simples, demandam um financiamento muito menor. Da mesma forma,
Países que têm uma matriz econômica muito diferente da nossa também não são os melhores termos de comparação. Né? Países com uma economia não tão desenvolvida ou muito mais desenvolvida que a nossa acabam tendo perfis, né, de conformidade, estruturação do sistema tributário diferentes. O que eu quero dizer aqui é que o sistema tributário brasileiro, com seus defeitos, e tem seus defeitos, ele é um sistema que funciona e que a maioria das pessoas, e aí o tema do vídeo de hoje, a maioria das pessoas cumpre aquilo que se espera delas, que é contribuir com uma parte de sua riqueza para o financiamento da ação coletiva. Então, tem alguns dados que são interessantes, que são importantes para trazer para esse debate. Para vocês terem uma ideia, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional fez um estudo sobre o nível de inadimplência tributária, né, quando ela foi discutir essa questão de mito da sonegação. E a Procuradoria da Fazenda identificou, por exemplo, que 92% das empresas ativas no Brasil não possuem débitos com a administração pública federal. Estão em dia com seus tributos federais. É bastante. 92% de todas as empresas que existem em atividade no Brasil pagam seus tributos em dia, não tem débitos com a Fazenda Nacional. E a gente está falando de um universo de 16 milhões de empresas. Tá? Consequentemente, só 7%, 7,8% das empresas, desses 16 milhões de empresas, possuem algum débito. Tá? E a Procuradoria foi além e detectou que 70% de todas as dívidas tributárias da União, 70% de todas as dívidas tributárias com a União, são dívidas de 0,6% das empresas devedoras. Note, não é 0,6% das empresas ativas, é 0,6% das empresas devedoras. As devedoras são 7%, 7,8%, quase 8% das empresas ativas. Então a gente está falando de 0,6% de 7,8%. Isso dá mais ou menos 4% das empresas. Tá? São responsáveis por 70% da dívida. Então, isso dá uma ideia muito bacana, muito importante, de que, olha, poucas empresas têm dívida e dívida realmente alta, significativa, é um número ainda menor de empresas, é um conjunto ainda menor de empresas que apresentam débitos muito altos, significativos. Tá? E por que eu trouxe esses dados para vocês e por que eu achei que era importante falar sobre essa questão da cultura da sonegação? Bom, primeiro, porque essa coisa de cultura da sonegação muitas vezes é anunciada por aí, né? Aparece na boca das pessoas, na boca do povo, com uma justificativa para não pagar tributo. É aquela história de que ninguém paga. O meu concorrente não paga. Se eu pagar, eu vou quebrar. Né? A gente já viu no vídeo passado que isso não é uma verdade. Que essa atitude de não pagar o tributo prejudica o ambiente concorrencial. Ele não favorece a concorrência, ele prejudica a concorrência. E depois eu vou gravar um outro vídeo falando como esse comportamento prejudica o próprio sonegador. Mas isso é assunto para outro vídeo. O que eu quero tratar nesse vídeo daqui, o que eu estou tratando nesse vídeo daqui, é que essa história de que eu não pago tributo porque ninguém paga, no Brasil ninguém paga tributo porque se pagar tributo não dá para fazer nada, né? Aí às vezes tem as versões mais coloridas, né, desse argumento. Então tem aquele pessoal que ironicamente fala assim, no Brasil você é sócio do Estado. O Estado é seu sócio, porque ele fica com 30% do que você recebe, de tudo que você ganha e tal. Então ele é sócio de todo mundo. Né? Então ele é sócio de todo mundo. O que também, do ponto de vista da concorrência, do ponto de vista da integridade, não afeta muito. Né? Porque o que seria... O que poderia gerar algum tipo de distorção é você ter uma tributação muito forte num determinado
a gente e não nos concorrentes dele. Mas se todo mundo tem uma tributação igual, essa ideia de que o governo é sócio, não é uma bobagem isso daí. Nós todos somos sócios no sentido que nós vivemos em sociedade e nós precisamos contribuir para essa sociedade, porque nós nos beneficiamos dela. Nesse sentido, todos nós somos sócios, né? Eu sou sócio das empresas que eu compro e com as quais eu interajo economicamente, porque eu tenho vantagens nessa interação econômica, direta ou indireta. Então, esse argumento é uma certa ironia boba de que no Brasil, se você não sonegar, você tem que dividir seu dinheiro com o Estado. Bom, isso é mais ou menos óbvio. Então, o primeiro problema desse mito da sonegação é que ele acaba sendo uma desculpa para quem não quer pagar tributo e para uma minoria que não quer pagar tributo. E aí a gente vai estar tentando justificar um comportamento antiético, né? Seja do ponto de vista concorrencial, seja do ponto de vista social, com base num mito, numa ideia de que eu estou fazendo o que todo mundo faz, né? Aquela ideia de que a sonegação teria uma justificativa moral porque todo mundo faz. Isso não é verdade. Então, o grande objetivo desse vídeo de hoje é deixar muito claro para todos vocês que estão me assistindo que sonegação não é o normal na nossa sociedade, tá? E, portanto, justificar a sonegação como um comportamento normal na verdade, buscar uma justificativa para um comportamento imoral, certo? Bom, então, essa é a primeira consequência importante. A segunda consequência importante é a gente entender que se é uma minoria que deve, e se é uma minoria ainda mais concentrada, né, ainda menor, que deve muito, as ações que o governo adota para combater a sonegação, né, e lembrando que no Brasil sonegar tributo é crime, então também a gente precisa olhar com olhos bem críticos as pessoas que fazem todo um discurso moralista em outras searas, né? Então, quando está falando em política de drogas, o cara é extremamente rigoroso e punitivista. Quando está falando de crimes contra o patrimônio, a pessoa defende posturas extremamente punitivistas. Quando está falando de delitos, corrupção, por exemplo, a pessoa tem uma postura extremamente punitivista, mas quando fala em sonegação, a pessoa vem com uma desculpa falsa, né? Uma falácia de que todo mundo sonega, então não é errado. Não, para tudo. É tão errado sonegar quanto é errado aceitar ou oferecer corrupção, como é errado roubar, como é errado penalmente relevante traficar entorpecentes, armas, submeter pessoas a trabalho escravo. Todas essas condutas são condutas típicas, são crimes no Brasil. Então a gente deve sempre olhar com desconfiança quem escolhe os crimes. Né? Esse aqui eu vou ser super rigoroso e esse aqui, não, aqui todo mundo faz, então tá valendo. Não, peraí, se você quer ser super rigoroso, seja super rigoroso em todos. Então, sonegar tributo no Brasil é crime. E todas as ações estatais que buscam combater a sonegação são ações que se voltam contra um número bastante restrito de pessoas, né, de contribuintes, que não querem estar em conformidade com a legislação tributária. Então, a gente deve apoiar esse tipo de ação. No vídeo passado, eu falei sobre uma série de medidas que pessoas comuns podem fazer para fortalecer o sistema de conformidade, de integridade tributária no Brasil, né? Então, são condutas simples. Eu mencionei lá, desde você pedir nota fiscal, até você denunciar
condutas ilícitas de um concorrente seu para os órgãos de fiscalização fazendária. Então, tudo isso se justifica, né, porque, olha, quem sonega é uma minoria que prejudica uma maioria. Então, isso é uma primeira, é uma consequência importante desse raciocínio que eu estou apresentando aqui. Outra consequência importante tem a ver com essa concentração das dívidas. Tá? Esse fato que eu li para vocês, que 70% da dívida está concentrada em 0,6% dos devedores, ou, se quiser fazer o cálculo geral, 4% das empresas existentes ativas no Brasil. Concentram 70% da dívida. Tá? Qual que é a importância disso? Isso é importante para a gente entender que essa dívida extremamente concentrada, ela tem causas, ela tem explicações. Tá? Se ela fosse uma dívida pulverizada, uma dívida mais ou menos equilibrada, todo mundo deve mais ou menos a mesma coisa, ou relativamente proporcional, se a dívida fosse proporcional ao faturamento. Então, assim, todo mundo deve. Quem é pequeno deve pouco, quem é grande deve muito e tal, mas todo mundo deve. A gente até poderia pensar que, né, é um fenômeno mais disseminado e que tem mais a ver com o nível de tributação em si. Mas quando a gente vê uma dívida tão concentrada num grupo tão pequeno, né, quando não é uma coisa uniforme nos setores econômicos, a gente começa a entender que há pessoas que se organizam para dever tributos. Tá? E esses são os chamados, né, devedores contumazes. São empresas e pessoas que se organizam, né, para aproveitar oportunidades que o sistema proporciona a elas para dever tributos. E elas, muitas vezes, começam a transformar isso num meio de vida. Tá? Então, eu, no meu trabalho, vejo com relativa frequência empresas que elas não estão só devendo, elas transformaram a sonegação tributária numa atividade lucrativa. Né? E aí tem um monte de ilícitos que são cometidos com relativa frequência dentro desse grupo. Veja bem, eu não estou dizendo que a maioria das empresas comete esse tipo de ilícito, eu estou dizendo que esse grupo, a explicação para essa dívida estar tão concentrada é porque uma das explicações é que há determinados perfis de empresas e perfis de comportamento que proporcionam a acumulação de dívidas altas, muitas vezes maiores ou desproporcionais à atividade que elas realizam. Tá? Então, a gente vai encontrar entre esses esquemas, né, a gente vai encontrar empresas que se especializaram em vender nota fria para gerar benefício para os outros e ganhar comissão em cima de benefício ilícito. A gente vai verificar empresas que se especializaram em fraudar determinadas declarações de modo a obter vantagem. A gente vai ver também pessoas mal intencionadas que oferecem serviços de não pagar tributo sem ser notado, acabam sendo notadas, porque a Receita Federal detecta, e aí quando detecta, verifica que tinha lá um monte de tributo sendo sonegado, porque a pessoa, vendo aquela brecha, ela resolve, né, ampliar a brecha e fazer passar uma boiada, né? Às vezes uma falha ali, uma pequena rachadura que permitiria para o porte da empresa uma sonegaçãozinha X, vendo que tem a possibilidade de sonegar, o cara amplia a brecha, começa a transformar aquilo num negócio, e aí as dívidas se acumulam. Isso é bastante frequente. Essa coisa de que não é que todo mundo deve, não é que todo mundo deve um pouquinho, ou todos os que devem um pouquinho. Alguns devem muito, porque descobriram maneiras, se habituaram a dever e descobriram maneiras de dever muito sem serem
incomodados num primeiro momento ou conseguiram maneiras de dever muito e obter vantagem com isso, né? Então, esse perfil vai ter também, né, dentro desse perfil, a gente vai encontrar aquelas empresas que ficam saltando de um parcelamento para o outro. Então, ela deve, aí ela paga um pouquinho, aí ela para de pagar, aí ela pede outro parcelamento, aí ela para de pagar, aí ela pede outro, e a dívida vai só crescendo, né? Então, alguns parcelamentos no passado tinham falhas intrínsecas a eles que permitiam que a dívida crescesse, o cara pagando o parcelamento dentro das regras aparentes do parcelamento, e a dívida só crescia. E isso aconteceu no ano 2000 até 2006. Tinha parcelamento que permitia isso. Então, são formas de fazer isso, né? Essas dívidas extremamente concentradas estão relacionadas, muitas vezes, a situações de uma renitência, que a gente chama, que aquela situação em que a empresa, o contribuinte, se planeja para empurrar com a barriga, né? Então a empresa está lá funcionando, ela está lá ganhando dinheiro, ela tem dívida, aí ela vem ser cobrada, aí ela empurra com a barriga, ela inventa, ela protela, ela cria um monte de discussões sem sentido, sem pé nem cabeça, para adiar o pagamento máximo que ela pode. Isso vai se tornando um comportamento reiterado. Para quem gosta de direito penal, pessoal, infelizmente isso se assemelha à situação do reincidente, né? A maioria das pessoas no Brasil não comete crimes, assim como a maioria não deve tributos. E aí você vai olhar e vai ver, bom, mas também tem aqueles caras que quando dão para cometer crime, cometem logo de balde, né? E aí são condenados a 500 anos de prisão. Aí você pensa, pô, mas por que isso, assim, né? E aí a explicação é um pouco essa. A partir do momento que o cara começa a operar na ilegalidade, né, fora da conformidade, e ele começa a sentir que aquilo dali não traz maiores consequências para ele, ele vai ampliando cada vez mais o âmbito da ilegalidade que ele comete. Então, o mesmo raciocínio que a gente, infelizmente, detecta em alguns tipos de criminalidade, não estou dizendo que isso aconteça também em todos, não sou um defensor aqui da tese de que o cara começa roubando alfinete e amanhã está matando gente. Não, isso é um argumento, esse argumento da progressão infinita, isso é uma bobagem também. Mas a gente sabe que existe alguma influência disso, dessa sensação de que o cara cometeu algum delito, viu que não trouxe maiores consequências, ao contrário, aquilo proporcionou a ele proveitos, e aí ele começa a reincidir, né? O fenômeno da reincidência. Então a gente tem, de fato, essas dívidas muito altas, elas têm relação com uma espécie de reincidência tributária, né? Que é o cara que vai acumulando dívida porque ele vê que aquilo dali não traz consequências, ou ele vai aprendendo a lidar com a dívida, de modo que aquilo não o incomoda muito, e com isso ele vai gerando todos os problemas que a gente conhece. Então, essa situação, esse eu acho que é um vídeo que ele acaba fazendo uma ponte com vários temas, né? Como eu falei, os mecanismos de indução de conformidade que eu mencionei em vídeos anteriores, a própria ideia de que pagar tributo é importante socialmente, que eu já falei em vídeos anteriores, e outras ideias que eu vou trazer para frente, de mecanismos que a gente pode desenvolver para tentar coibir isso, né? Tentar diminuir o número de brechas, ter uma atuação mais efetiva em cima de quem tem um comportamento reincidente de sonegação tributária, para a gente tentar ir aperfeiçoando o nosso modelo. Como eu falei para vocês, eu também não pego esses dados, né, e digo assim, então tá tudo lindo e maravilhoso. Poucas pessoas devem, a gente vai lá, tem que se concentrar nisso que devem e tal. Há críticas também que a gente pode fazer a esse dado que eu exibi para vocês. A principal dessas críticas, para quem não tem muita familiaridade com o sistema brasileiro,
é que boa parte do que se arrecada e boa parte do que se cobra em termos de tributos no Brasil são tributos decorrentes de confissão do próprio contribuinte. Então, a própria pessoa que deve, ela vai lá, informa que deve e ela mesma vai lá e paga, na maioria das vezes. Tá? Então, tem duas formas da pessoa se tornar devedora da União. Ela pode reconhecer que deve e não pagar, ou ela pode ser descoberta pela Receita Federal que ela não confessou o que devia. Tá? Então, esses são os dois caminhos básicos: ou ela confessa que deve, mas não paga, ou a Receita Federal detecta que ela nem confessou, mas que, na verdade, ela devia. Quando a gente lê um dado como esse que eu trouxe para vocês, a gente acaba sendo, eu não diria induzido a erro, mas esse dado deixa de fora uma cifra talvez relevante, que são os casos em que a pessoa não confessou e a Receita não descobriu. Né? Então, vamos dizer, é o sonegador que deu certo. O sonegador que deu certo, olha. O sonegador que conseguiu não ser descoberto. Tá? Esse dado é um dado muito difícil da gente quantificar. Existe uma iniciativa do Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional que estima isso daí, né? Estima o quanto você tem de sonegação com base no que normalmente a Receita Federal detecta. Então, é mais ou menos aquele princípio do iceberg. Você fala, olha, eu estou enxergando aqui a ponta do iceberg. E eu sei, por ter observado vários icebergs e por ter estudado a física dos icebergs, eu sei que o que eu enxergo do iceberg é uma fração do total. Então, com base nisso, algumas entidades, inclusive o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, tem essa iniciativa de estimar a sonegação. E aí vocês vão ver que a estimativa do sindicato é bem maior do que o que parece ser deduzido desses números que eu li para vocês. Então, eu estou aqui fazendo uma análise um pouco mais crítica e reconhecendo, olha, eu não estou dizendo que o sindicato está errado, ao contrário, eu estou dizendo que eles estão olhando para um fenômeno diferente do fenômeno que a Procuradoria da Fazenda Nacional apresenta quando ela discute essa questão do mito da sonegação. Significa que existe mais sonegação do que a Procuradoria da Fazenda Nacional indica, que provavelmente próximo do número estimado pelo Sindicato dos Procuradores, apesar desse número ser uma estimativa e, como toda estimativa, sujeito, né, a alguma incerteza. Então, a gente também não deve achar que está tudo tranquilo, que o trabalho é só cobrar 0,6% dos 7% que devem. Não é isso. A gente precisa pensar no sistema tributário que torne essa cobrança efetiva, mas a gente precisa também pensar num sistema tributário que estimule as pessoas a cumprirem as suas obrigações tributárias e a não sonegarem, porque é sempre muito mais caro combater a sonegação do que estimular as pessoas a pagarem seus tributos. Então, pessoal, esse era o recado que eu queria passar para vocês hoje. Quando vocês ouvirem alguém dizer que no Brasil ninguém paga tributo, pagar tributo é legítima defesa, se você não paga tributo, você tem um sócio, você tem o Estado como seu sócio, pagar tributo é aceitável porque todo mundo faz. Sempre que vocês ouvirem esse discurso, pessoal, podem responder: isso não é verdade. A minoria das empresas no Brasil só nega tributos. E eu falei muito de empresas, mas para vocês terem uma ideia, em relação às pessoas físicas, é menos ainda. Tá? Com relação às pessoas físicas, 94% das pessoas físicas pagam seus tributos e não tem débitos com a União. Só 5% tem débito com a União. E desses 5%, os débitos, 34% das dívidas estão concentradas em 0,2% dos devedores. Então, assim, de novo, a gente tem aqui uma situação de extrema concentração de dívida
já num universo de devedores que já é pequeno, o que mostra que, mais uma vez, não é uma cultura de sonegação, não é uma coisa disseminada na sociedade, uniforme na sociedade, mas a gente tem alguns nichos e alguns segmentos, ou algumas pessoas dentro desses segmentos que têm um comportamento desconforme e a gente precisa pensar em como torná-los conformes à legislação tributária. Pessoal, era isso por hoje. Eu quero agradecer a audiência de vocês. Eu quero agradecer a todos aqueles que divulgam o canal para os amigos, nas suas redes sociais. A melhor forma da gente divulgar ideias positivas, né, e interessantes sobre qualquer tema, e justiça fiscal não poderia ser diferente, por meio do compartilhamento de vídeos, de conteúdos inteligentes, de conteúdos mais aprofundados. Então, para quem compartilha os vídeos, eu agradeço. Quem puder sempre, faça, comente, curta os vídeos, porque isso também dá uma promovida no canal e, consequentemente, mais pessoas vão assistir. Tá? Toda semana, um vídeo novo sobre justiça e conformidade fiscal. É o que vocês encontram por aqui. Forte abraço e até o próximo.